Violência e masculinidade, dois elementos que permanecem associados em nossa sociedade. O alto índice de atos violentos contra mulheres é o efeito desse padrão do que é ser homem, que está historicamente marcado por uma noção de superioridade sobre as mulheres, o que faz com que muitos homens, ainda nos dias de hoje, se identifiquem com o agir violento. Segundo pesquisas da Flaxo Brasil, Mapa da Violência e IPEA, Atlas da Violência, os homens são os principais atores em todas as estatísticas de violência existentes, seja por crime, tráfico, conflitos urbanos, e também se suicidam 4 vezes mais que as mulheres. Uma realidade séria e preocupante, o que nos alerta sobre a urgência de falarmos sobre essa realidade nos diversos espaços da sociedade. É com essa intenção que convidamos mais uma vez a psicanalista doutora Aline Padilha Abrantes para falar sobre a masculinidade hoje. Muito obrigada, Aline, mais uma vez pela sua presença. Obrigada eu, Silvia, mais uma vez pelo convite. Bom, menino nasce menino, menina nasce menina. Quero dizer, homem e mulher. Está biologicamente definido isso? Então, há quem pense que sim, né? Que o fato de ser o cromossoma XX ou XY, né? Isso já define o gênero, né? A questão da sexualidade também da pessoa, né? De uma pessoa. Porque há toda uma construção aí, né? Uma construção onde está relacionado a questão social, né? Um momento, uma época, que sociedade está inserida aquela, né, criança, vamos pensar, uma criança quando nasce, né? O que ela já tem determinado, né? As características ela tem um corpo, sim, as características genéticas, e que no corpo há uma diferença, né? Que dá pra gente dizer de órgão sexual, mas isso não define o destino dela. Sim. Há todo um percurso, sim, aí, né, que tem toda uma constituição psíquica, toda uma questão de elaboração subjetiva. O meio onde ela vive, muitas vezes. O meio onde ela vive, a questão social, qual é o discurso, né? O que tem na discursividade dessa sociedade, qual é a ideologia, né, hegemônica nessa sociedade. Olha, quanta coisa que pode influenciar. Que estão aí atravessando, né? Então, não é o biológico, né, que define. Nós podemos dizer assim, que é um primeiro traço, né? Vamos supor, a criança, né, quando uma mãe está grávida e no período de gestação até já se faz, né? Já há bastante tempo se faz ultrassom para ver qual é o sexo. Já a partir daí os pais pensam em nomes. Já, né, tem aquele rótulo, vai ter um menino ou vai ser uma menina. Tem essa. Atualmente eu não sei em que país, não sei lhe dizer, porque essa é uma informação que eu não tenho claro, mas já bem recente aconteceu o nascimento de uma criança que não foi registrado, né, o sexo. Porque é uma coisa que se faz no hospital, né? Geralmente já se registra o sexo. Sim. E quando registra, que é uma primeira inscrição social, né? Num cartório, você registra o nascimento de um filho, ele carrega um nome, né? Mas essa é apenas uma primeira inscrição social. Entendi. Né? Não significa que profunda determina qual vai ser o destino, né? Porque há aí muitas coisas que causam efeitos, podem que influenciam, que está na relação com o outro, né? Que se os traumas estabelece, muitas vezes que pode ter, as pode vivências, a vivência, né? O que acontece na relação nas relações familiares, que estão permeadas pelas questões sociais, né? Então não é a biologia, né? A anatomia não define, já dizia Freud, o que a pessoa será, o destino. Né? Entendi. Agora, quando surge a masculinidade? Agora já vamos ao ponto. Acho que está muito articulado com o que já conversamos. Vamos pensar assim, nós somos sujeitos de linguagem, né?
nós, diferente dos animais, nós somos sujeitos de linguagem. Então, é a relação que a gente estabelece, né? É através da linguagem, né? Então, o corpo, quando uma criança nasce, ele vai sendo revestido de sentidos, né, de significantes a partir da linguagem daqueles que estão ali na relação com essa criança. Okay. Né? Um exemplo simples, assim, por exemplo, você vai no médico, né? Você não chega para o médico e fala simplesmente, olha, está doendo aqui, e o médico já examina e lhe dá um diagnóstico. Não, o médico pede que você fale, né, da sua dor, onde é que dói, como é que dói, desde quando, sim, em que horário, enfim. Tem todo um revestimento de palavras, né? Vai sendo colocado sentidos, palavras, significados para isso que acomete o seu corpo. Certo. Né? Da mesma forma, a criança, né? Então, um menino ou uma menina que nasceu com essa anatomia e recebeu essa primeira inscrição, né? Ela tem todo um percurso, né? Onde vai sendo construído, desenvolvido, na relação com o outro, nas questões de elaborações subjetivas, né? Porque o Freud traz a identidade sexual, né? Ela está muito relacionada à pulsão, né? O que seria isso? As pulsões são aquilo que é bastante complicado colocar assim em termos simples, mas é aquilo que te mobiliza, que te impulsiona, que te traz, exatamente, que te impulsiona, que te faz movimentar, né, em busca de um determinado prazer, de uma satisfação. Okay. A pulsão, ela tem esse objetivo, a satisfação, mas não importa o objeto. Então a pulsão não define qual é o objeto de amor que você vai se satisfazer. Entendi. Aí não está dado, né? As pulsões não têm feminino e masculino, tem a satisfação, certo, independente do sexo, objeto. Independente do que é. Né? Mas então aí... isso faz parte de todo um emaranhado, daria para se dizer, que acomete, que acontece nesse real do corpo, né? Que vai sendo a constituição do sujeito, né? Que escolhas ele vai ter em relação ao ato sexual, né? E que gênero ele vai construindo, constituindo a partir das relações com o outro, a partir das questões sociais que estão aí atravessando essa subjetividade, né? E que vai dizendo do que é ser menino. Que você perguntou da masculinidade. Um exemplo, assim, poderia ser, bom, aquela fala tão comum que se escuta seja homem, né? Sim. Se escutava seja muito homem, isso, homem seja chora, homem. E é um imperativo, né? Seja homem. Mas o que é ser homem, né? E nessa fala, dependendo do contexto onde está inserido, da ideologia, dos discursos... Mas né? o que é, se é um então, contexto mais machista, homem? Né? Mais de uma sociedade mais tradicional, esse seja homem vem aí embutido o quê? Seja viril, seja forte, não chore, né? Seja alguém que tenha um desempenho sexual, alguém que determina, né? Que tenha pulso, né? Então tem toda uma ideologia, e aí um ideal de homem, né, que vai numa via bem numa linha tradicional, né, como se o homem não pudesse chorar, né? É comum a gente ainda hoje escutar na rua às vezes a criança chorando e a mãe, né? É um preconceito que existe, né? E é uma coisa que foi... É um rótulo, né? Um estereótipo. O homem realmente não poder chorar, não poder, muitas vezes, ter um lado um pouco mais feminino, né? Um pouco mais... Enfim. Já dizia o Ney Matogrosso. Ney Matogrosso? Não. Pepeu Gomes tinha uma música que era ser um homem feminino. Não fere o meu lado masculino. Quer dizer, tem um outro sentimento aí que faz parte da concepção do homem que ele muitas vezes não põe para fora porque não pode. Agora, o homem se sente superior à mulher?
Até falando em questão no sentido de cultura. Se a gente pegar na cultura, né, na mitologia, assim, um mito que está dentro da crença, né, da religião, é Adão e Eva, né? Se nós voltarmos no mito de Adão e Eva, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sim. Né? Então aí já colocam o homem como aquele que representa a humanidade. E a mulher foi feita da costela de Adão. Já é considerado um ser menor. Já está colocado aí algo de uma superioridade do homem em relação à mulher. Né? E ainda isso permanece, né? Não, pode ser que não de uma forma tão escancarada, mas nos atos, nas formas como as pessoas, né? A sociedade, nos discursos que aparecem, na discursividade que aparece, nas falas das pessoas, nas colocações, esse certo, né, essa superioridade que dá para a gente pegar por essa via, né? Aí, nesse mito de Adão e Eva, está colocado, né? Que até a origem do pecado é da mulher, não dele. Que a mulher veio de um pedaço do homem, né? De uma costela. É interessante isso, porque é a mulher que gera os filhos, né? E, no entanto, nesse mito, foi Adão que gerou Eva a partir de um pedaço, né? A partir de um pedaço de Adão foi criado Eva, né? Mas também dá para a gente pensar que Deus pode ter ficado, pode ter constatado que por Adão estar sozinho, né, e a fragilidade do homem sozinho, a questão de que a gente nasce necessitando de outro, né, o desamparo que é próprio da humanidade, né, que precisa de um outro para sobreviver, quem sabe então fez com que Deus pensasse em criar a Eva, porque o Adão, a fragilidade dele sozinho, ele não ia poder seguir em frente. Independente disso, quer dizer, você foi lá para trás, né, no começo da criação, mas isso é muito forte, eu acho que em todas as sociedades, esse estereótipo, esse rótulo, né, que é o homem, ele tem certas características que tem que ser preservadas, a mulher é de uma outra forma, existe um certo poder, né, em relação ao homem, em cima, né, sobre a mulher, no caso, e é uma coisa que a mulher luta, né, em todas as áreas. Então isso, eu acho que é uma reflexão que existe até hoje e difícil às vezes de ser superada. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar do homem atual, tá bom? Um instante só, até já. Eu acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. Pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa. A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Você sabia que o leite não precisa ter origem animal? Vários vegetais podem ser usados para sua produção e o melhor, você pode fazer isto em casa. Confira 3 alternativas de leites vegetais bem fáceis de fazer. Leite de banana. Leite de arroz. Leite de inhame.
restos de arroz e de inhame que sobram na peneira podem ser usados em receitas de purês, bolinhos ou o que a sua imaginação criar. Guarde os leites em recipientes de vidro. Eles duram até 3 dias na geladeira. Ou coloque em formas de gelo e congele. Assim, eles duram 30 dias no congelador. Estamos de volta hoje, o nosso Opinião Livre, conversando com a psicanalista doutora Aline Padilha Abrantes e o tema masculinidade hoje. Falando nisso, o que é ser homem hoje, Aline? É uma boa pergunta, né? Eu posso até me utilizar da colocação da Simone de Beauvoir, quando coloca que não se nasce mulher, se torna mulher, né? Sim, concordo. Não se nasce homem, se torna. Homem. Verdade. Porque é uma construção que requer um bom percurso, Sim. né? Claro que em cada época, em cada sociedade, há momentos de transformações e me parece que são transformações mesmo que vão acontecendo e hoje a gente pode falar de uma certa que está aí, né? Nas falas, nas colocações, nas discussões, uma questão que é a crise da masculinidade. Crise de identidade, vamos dizer? Seria uma crise de identidade masculina, que a partir dos anos 80, e acho que muito forte a partir do movimento feminista, né? A mulher começou a sair do lugar onde ela estava. Exatamente. Né? A mulher começou a conquistar um outro lugar na sociedade. E é uma relação, né? A questão do feminino e do masculino estão relacionados na sociedade. Sempre então, foi muito bem, cada um teve seu lugar, né? Na sociedade. E se há um movimento, né? Se um se movimenta da posição que estava, isso causa efeito no outro, né? Então, se a mulher saiu daquele lugar de objeto, né? E eu acho que as feministas têm essa luta, né? Que não significa um apagamento da diferença, mas de conquistar uma igualdade de direitos enquanto cidadãos, né? Enquanto Também homem e concordo. mulher na mesma... isso trouxe todo um movimento da mulher de sair desse lugar de objeto, né? Porque até tempos atrás a mulher ficava muito nesse lugar de objeto. Então, há esse movimento e no momento que as mulheres saem desse lugar, começam a sair, que há essa transformação aí, o homem perde as referências, porque a mulher já não se satisfaz mais com aquele modelo de homem machista, tradicional, né? Ela quer outro, mas que outro? Bom, outro a ser construído, a ser, né? Escuto depoimentos, escutei o depoimento de um homem que conta que no segundo casamento dele, ele casou com uma mulher que ensinou ele a ser um homem diferente, né? Que ele ajudava ela a coisas que ele nunca pensou que ele ia fazer em casa, que ele passou a ajudar. Ele foi aprendendo, ele foi se adaptando à nova realidade da mulher. Foi se ressignificando ali, né? Naquela relação com ela, com o nascimento de uma filha, que ele passou a cuidar também, a trocar fraldas, a dar banho, enfim, a fazer coisas que numa ideologia machista, né, está colocado no lugar da mulher e não do homem. Mas é até uma coisa que ele aprendeu, né? Porque antes a gente não discutia a masculinidade dos nossos pais, né? O pai, né, essa geração tem a figura de que ele aprendeu a ser assim, que tem coisas que as mulheres fazem, tem coisas que os homens fazem. Não se então não é nem culpa dele, né? Não é culpa do homem, né? Não há culpados, né? Eu acho que tem uma questão aí de todo um contexto que precisa ser, né, considerado e bem considerado, que tem todo o contexto social, tem toda uma ideologia e as relações, né, a constituição subjetiva, ela se dá na relação com o outro. Então, dentro do núcleo familiar,
né? O que acontece ali não está separado do contexto social. Está atravessado por esse contexto social. Há toda uma ideologia do que é ser homem, né? Que fica até pautada em algo da ordem do impossível, como se o homem não pudesse sofrer. Né? Isso sofrer, é impossível. Não pudesse chorar, não pudesse, né? Ter sentimento. O homem não pode ter sentimento. Um ideal, né? Ideal é uma coisa que a gente sabe que é imaginário, né? São representações que a sociedade vai construindo, que a humanidade constrói, que cada um constrói, né? E que na relação com o outro, o sujeito também constrói a sua fantasia inconsciente, né? De qual é o lugar dele, né? Como responder ao desejo desse outro, se colocando nesse lugar de ideal que supõe que o outro espera dele, né? Isso vai fazendo marcas, né? Então, os discursos, a discursividade, o que vai sendo falado, vai fazendo marcas e vai traçando, né? Assim como atualmente a crise, né? É a partir dos discursos que começaram a aparecer, né? As mulheres já não querem mais aquele homem tradicional, né? Aquela coisa que colocava, né? Aquela relação que colocava a mulher no lugar de objeto. A mulher não é e nem quer. E os homens, por exemplo, quando vão no seu consultório, eles falam isso, o que eu sou, afinal? Qual é a minha identidade? Isso é curioso, os homens estão sabe? perdidos? Eu acho que tem uma questão de uma certa busca de uma referência, sim, de poder reconstruir. E acho que tem muitos homens nesse movimento, né, de poder pensar o seu lugar enquanto homem. Os homens estão se questionando, né, que estão pensando sobre as suas questões, que estão abertos a fazer esse trabalho de falar, de pensar, de elaborar, porque tradicionalmente tem essa ideia, né, de que o homem age, né, e age muitas vezes sem pensar. Né? E isso tem efeitos, né? Agora, então, partindo disso, desse homem que está tentando se adaptar, mas tem uma masculinidade tóxica? O que é isso? É um homem que não se adapta a essa nova realidade? A masculinidade tóxica é uma certa... como uma grande... É uma reação, né? Assim, vou dizer, uma dificuldade, uma palavra não me veio agora. Em aceitar? Em poder reconhecer a própria fragilidade, né? Então, ele não aceita isso. É como se o homem se olha no espelho e ele não vê lá aquele ideal que ele construiu, né? Aquele ideal que traz a referência para ele, né? Vamos pegar assim, um exemplo muito triste e atual, que é aquele menino e a família dele, o pai e a mãe, um menino que era ator... Sim, que fazia os Chiquititas. Ele foi pedir a mão da acho filha, que era o nome do isso. menino. Isso. E quando chegou lá... O pai daquela moça, né, para ele foi insuportável, né, ele ver a filha desejando alguém, né. Então, o desejo dela se dirigir para outro alguém que não estar ali, né, naquele lugar que ele colocava ela. Ela saiu desse lugar, né. Eu não sei que relação esse pai tinha com ela, mas ela mostrou ali que ela não era, que ela tinha um desejo, que ela queria ter uma relação com esse rapaz. Esse homem tóxico é um homem que a gente colocou aqui nas estatísticas. A gente, no início do programa, a gente colocou... Você tem até um vídeo, não tem? Sim, eu trouxe um vídeo para colocar porque existe no Brasil já, né, um movimento em algumas regiões até mais... com um certo percurso já bem desenvolvido, que são de espaços para homens, para se discutir sobre isso, né? Sobre a masculinidade tóxica, né? Sobre os efeitos, né? Da masculinidade tóxica, né? Dessa questão da dificuldade, né? De não poder, de não conseguir, né? De haver aí uma certa resistência, né? De aceitar a sua própria fragilidade, de sair desse estereótipo que se construiu do que é um homem, que é esse macho,
enfim. Então vamos ver então. Antes do tiro, o tapa. Antes do tapa, o grito. Antes do grito, o controle. Antes do controle, o machismo. Antes do machismo, a masculinidade tóxica. Seja homem! A masculinidade tóxica faz mal ao homem e pode ser o começo da violência contra a mulher e até do feminicídio. A gente precisa falar sobre isso. Esse é um trabalho Legal, do governo da Bahia, né? Chama Tem que respeitar as minas, acho que é algo assim. Mas ele é um trabalho muito interessante e eu achei muito rico esse vídeo, que ele é curto, rápido, direto, né? Que ele vai fazendo a progressão, a regressão, Sim, né? E é verdade, é tudo uma consequência. Exatamente, toda essa construção, né? Então, assim, daquela criança que escuta, né? Seja homem não aceita, né? Que mulher diga alguma coisa, homem, enfim, né? Homem não chora, homem é o forte, homem é aquele que usa da agressividade, da força, né? E isso vai tendo consequências, né? Na própria forma dele ser e estar no mundo. E partindo exatamente disso, como é que ele forma, como é que é formada essa nova geração? Nos dias atuais, como criar, educar esses meninos para o mundo para que eles não tenham, não repitam, né, esse modelo tóxico que existe tanto, cada vez mais, por mais que a gente faça campanha, a gente assiste barbaridades por aí. Como educar essa nova geração, os meninos? Acho que abrindo esses espaços assim, né? Podendo falar, seja em casa, seja na escola. Acho que a escola é um espaço muito importante para poder se falar sobre essas questões, né? Do que há de um estereótipo de homem, né? E poder desconstruir isso, né? Para que se possa ressignificar de que não há uma verdade, algo que determine o que é ser homem, né? Mas que cada um pode ir construindo a sua identidade, né? Enquanto masculino, dentro daquilo que seja com respeito, né? Com respeito à outra pessoa, com respeito às diferenças, enfim, e que possa também se respeitar, a sua própria fragilidade. Acho que quanto mais poder colocar em palavras, né, as contradições vão aparecendo, né? E aí isso é possível, as contradições que eu quero dizer assim, pegar um exemplo, né? Aquele caso de um homem que traz, né, o quanto para ele, é um conflito para ele, o fato de que muitas vezes ele se vê agindo da mesma forma, machista, da mesma forma como ele mesmo não concorda. Foi criado, viu o avô, viu o pai, então ele está reproduzindo algo, né, aí que ele mesmo não concorda, e quando ele sem ter esse controle, porque não há, né, ele se vê também cometendo um ato, os mesmos erros, né, ou uma fala machista. Isso, quando se fala, quando há a possibilidade de se falar, se abre a possibilidade dessas contradições aparecerem. E aí há a possibilidade de buscar novos caminhos, né, de tentar construir, ressignificar. Muito bem, maravilhoso, é isso mesmo. Muito obrigada, doutora Aline, mais obrigada uma vez, pela sua presença aqui. E o Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada a você pela companhia e até o próximo programa. Tchau. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.